A herança do quarto fechado. Capítulo 1. O inventário. Quando o advogado leu o testamento, ninguém chorou. As pessoas se olhavam mais do que olhavam para ele, como se a ausência de lágrimas fosse uma forma de respeito ou de defesa. O relógio da parede marcava 15h17, e o sol entrava enviesado pela janela do escritório, iluminando o pó que dançava no ar. Em cima da mesa, o envelope com o selo vermelho trazia o nome da falecida em letras fortes: Esther Alvarenga, última vontade. A velha finalmente cumprirá a promessa de deixar o caos como herança. Clara observava os irmãos em silêncio. Eduardo, o mais velho, tamborilava os dedos no braço da cadeira, impaciente. Laura, a do meio, mordia o canto do lenço como quem segurava palavras. Todos esperavam pela cláusula secreta, a que Esther mencionara tantas vezes em vida, sempre com aquele tom ambíguo entre ameaça e brincadeira. O advogado limpou os óculos e começou a ler. A casa da Rua das Acácias, número 43, fica, em partes iguais, para meus 3 netos, Clara, Eduardo e Laura. No entanto, há uma condição. O quarto dos fundos permanecerá fechado. Ninguém, sob nenhuma circunstância, deve abrir a porta. A chave existe, e vocês sabem onde está. Que ela continue onde sempre esteve. Um silêncio espesso tomou conta da sala. Clara cruzou os braços, sentindo o coração bater mais rápido. O quarto dos fundos. Ela lembrava bem. A porta branca, sempre trancada, desde que se entendia por gente. Nenhum deles sabia o que havia lá dentro. As crianças da rua inventavam histórias, que Esther guardava o corpo do marido morto, que havia um cofre cheio de joias, ou que a porta não abria porque não existia nada além, só parede, só vazio. A violação desta cláusula, continuou o advogado, implica a perda do direito à herança. Essa é a minha última vontade. O resto, deixo nas mãos do tempo. Quando terminou, o som do relógio voltou a ser o único ruído. Eduardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isso é um absurdo, disse, levantando-se. Que tipo de pessoa proíbe os próprios netos de entrar num cômodo? O mesmo tipo que nunca explicou nada, respondeu Laura, sem erguer o olhar. Clara manteve-se calada. Na cabeça dela, o testamento não parecia uma proibição, mas um convite. Por que ninguém diz não abra sem querer saber quem vai abrir? A casa na Rua das Acácias ficava no alto de um morro, rodeada por árvores antigas e muros altos cobertos de era. Foi construída em 1924, segundo o registro de família, e parecia guardar, nas frestas e rachaduras, tudo que o tempo não conseguiu destruir. Clara chegou primeiro. O portão enferrujado resistiu a 3 empurrões até ceder, com um rangido que pareceu um gemido. O cheiro que saiu de dentro era o mesmo de sempre, uma mistura de madeira úmida, flores secas e passado. Caminhou pelo corredor estreito até o salão principal. O retrato de Esther ainda pendia sobre a lareira, olhos azuis frios, um sorriso leve demais para ser afeto. A avó fora uma mulher dura, elegante, sempre vestida de preto, mesmo em dias de calor. Era dessas pessoas que faziam os outros se sentirem pequenos sem precisar dizer uma palavra. Clara se aproximou do retrato e sussurrou. Então é aqui que você queria que eu voltasse. Eduardo e Laura chegaram meia hora depois. Trouxeram caixas, luvas e um plano prático: dividir, vender e esquecer. Mas bastou entrarem para o passado se reorganizar. Parece que o tempo parou, murmurou Laura. Ou ficou preso, corrigiu Clara. Eduardo olhou em volta, impaciente. Vamos terminar logo isso. Passaram a tarde separando objetos, louças, quadros, papéis, joias. Cada coisa tinha o peso exato de uma lembrança.
O inventário era mais do que uma formalidade, era uma arqueologia emocional. Quando abriram o armário do quarto principal, encontraram pilhas de roupas dobradas com precisão militar. No fundo da gaveta superior, Clara sentiu algo metálico. Puxou um porta-retratos antigo, com uma fotografia desbotada de Esther e o marido, Henrique, em frente à casa. No canto inferior do retrato, uma pequena fenda. Clara girou o suporte, e algo caiu, uma chave. Achou o quê? Perguntou Laura, aproximando-se. Uma chave, respondeu Clara, com a voz baixa. Eduardo se virou na hora. Deixe eu ver. Clara segurou firme. Não é hora para isso. Claro que é hora, rebateu o irmão. Você sabe tão bem quanto eu qual porta essa chave abre. Laura cruzou os braços. O testamento foi claro. Eduardo bufou. Acha mesmo que ela conseguiria nos castigar depois de morta? Clara olhou para a chave e sentiu um arrepio. Era pequena, escura, com o cabo ornamentado em formato de flor, uma camélia, símbolo favorito da avó. Aquele detalhe, tão delicado, parecia proposital, como se Esther tivesse deixado uma pista, um aceno cúmplice. À noite, quando os irmãos foram embora, Clara ficou. Disse que queria organizar os papéis, mas na verdade não conseguia ir embora. A casa, vazia, respirava com ela. O vento entrava pelas janelas e fazia as portas rangerem de leve, como se cochichassem. No corredor, o relógio de pêndulo marcava 3h07, e parou. Clara olhou o ponteiro imóvel e sentiu o estômago afundar. Foi até o quarto dos fundos. A porta era igual a todas as outras, mas o ar ali parecia mais frio, mais denso. O trinco tinha um brilho antigo, polido pelo toque de muitas mãos. Por instinto, Clara encostou a testa na madeira. O cheiro era diferente, doce, quase floral. Girou a chave no bolso, e o metal pareceu aquecer. Abaixou-se, olhou por baixo da fresta. Escuridão. Nenhum som. O quarto dos fundos permanecerá fechado. Murmurou. O que você guardou aqui, vovó? Deu um passo atrás. As paredes da casa pareciam ouvir. Subiu as escadas e tentou dormir no antigo quarto de hóspedes. Mas o sono veio pesado, e os sonhos foram estranhos. Sonhou com Esther sentada na cama, penteando o cabelo, enquanto dizia, a herança é o que fica trancado. O resto é só mobília. Acordou com o coração disparado. O relógio da cabeceira marcava 3h07. E, ao longe, o som de uma porta se abrindo ecoou pela casa. Desceu devagar, os pés nus no assoalho frio. O corredor estava escuro, mas uma luz fraca vinha da direção do quarto proibido. Clara caminhou até lá, o corpo tenso, o coração batendo no ritmo do medo. A porta estava entreaberta. A chave, ainda em seu bolso, queimava. Empurrou devagar. O que viu primeiro foi o berço. Pequeno, de madeira clara, coberto por um lençol branco. Ao redor, caixas antigas, uma poltrona de balanço e um retrato na parede, mas nele, faltava um rosto. Alguém havia recortado a figura ao lado de Esther. Clara se aproximou. No chão, um envelope pardo com o nome dela escrito à mão. Pegou-o, tremendo. Abriu. Dentro, uma carta curta. Se você chegou até aqui, é porque o sangue venceu o medo. O quarto não guarda coisas. Guarda segredos. Não fui eu quem começou, e não será você quem termina. No berço, está o que sobrou do que escondemos. Abra quando estiver pronta. E... Clara olhou para o berço, o lençol impecável. Deu um passo. O som do assoalho sob seus pés parecia mais alto.
Com as mãos trêmulas, levantou o pano. Dentro, apenas um cobertor dobrado e uma fotografia antiga. A imagem mostrava um bebê nos braços de Esther. Mas no verso, uma frase escrita com letra masculina. Henrique nunca soube o que ela fez. O vento soprou e a porta se fechou sozinha atrás dela. No dia seguinte, Eduardo ligou. Aconteceu alguma coisa aí? Por quê? Perguntou Clara. Sonhei com o quarto. Ela engoliu seco. O quê? Sonhei com o berço. O irmão respirou fundo. E alguém me chamava pelo nome. Clara olhou para a fotografia nas mãos e sentiu que o peso da herança era maior do que paredes e testamentos. Era algo vivo. E, pela primeira vez, entendeu, a chave não abria o quarto. A chave era ela. Capítulo 2 – As coisas que ficam. Na manhã seguinte, a casa parecia respirar do jeito antigo, como se o ar tivesse encontrado de novo o caminho entre as frestas. Clara acordou antes da luz, com a impressão nítida de que alguém abrirá a janela do quarto dela para trocar o ar, o que era absurdo, porque ninguém mais morava ali. Desceu as escadas devagar, sentindo nos pés a memória dos tacos, e atravessou o corredor em direção ao quarto dos fundos. A porta estava fechada, mas não trancada. Colocou a mão no trinco e esperou que o coração escolhesse entre fugir e voltar. Voltou. O quarto guardava o mesmo perfume doce da noite anterior, uma mistura de alfazema e leite morno que a transportou para lembranças tão antigas que não sabiam o nome. O berço, a poltrona de balanço, as caixas. O retrato com o rosto recortado, obsessivamente liso, sem lascas, como se a ausência fosse também uma forma de capricho. No chão, ao lado do berço, o envelope vazio que a carta de Esther habitara por décadas. E, sobre a coberta dobrada, a fotografia do bebê e a frase do verso, Henrique nunca soube o que ela fez. Clara não tocou primeiro na foto. Ajoelhou-se ao lado das caixas. No tampo de uma delas, estava escrito a lápis, Enxoval, 1964. Em outra, cartas. A terceira, menor, trazia o lacre seco de um selo antigo e a palavra provas com uma letra dura, a letra de Esther. Começou pela mais inofensiva, o enxoval. Dentro, roupas de bebê impecavelmente dobradas, bordadas com iniciais EA na barra. Um pequeno chapéu de tricô jamais usado, um par de sapatinhos brancos de couro ainda rígido. Aquelas peças tinham sido guardadas não como lembrança, mas como promessa. Tocou a borda de um macacão e sentiu que estava numa cena ensaiada para alguém que não chegou. A caixa de cartas recuou um pouco sob os dedos. O papel seco sempre faz barulho de pássaro quando reluta, e, quando abriu, encontrou dezenas de envelopes amarelados, todos com o mesmo destinatário, Esther Alvarenga. O remetente variava. Uma mulher chamada Célia, outra chamada Madalena, e um punhado de cartas sem nome. Abriu a primeira que o acaso ofereceu. Dona Esther, está tudo certo, conforme combinado. A criança nasceu forte, e a mãe, apesar do abalo, está sendo bem assistida. Conforme conversamos, a senhora poderá buscá-la quando considerar seguro. O hospital não constará nos registros. Não se preocupe, ninguém pergunta o que não vê. A data, maio de 1964. Clara sentiu um frio quase físico, uma mão enfiando-se no estômago. Abriu outra carta. A senhora sabe que não gosto disso, mas entenda a urgência. A mãe desistiu. Disse que não pode. A criança chora pouco, é serena. Se for para dar um lar e um nome, que seja logo. Não devemos mais esperar. Se. Outra, não há culpa. O mundo não trata bem quem confessa o que o corpo faz. Trate bem a menina. Ela não tem culpa do tempo.
E, de repente, as cartas ganharam silêncio, uma lacuna de 2 meses, e depois um bilhete curto, sem data. A menina foi entregue. Não me procure mais. Clara fechou os olhos, e os objetos no quarto pareceram avançar um passo. A menina foi entregue. Um berço impecável. Um enxoval perfeito. Uma fotografia com o bebê no colo de Esther. Um retrato com o rosto recortado ao lado de Esther. Henrique nunca soube o que ela fez. O pensamento se tornou frase antes de se tornar ideia. Esther trouxera um bebê para dentro da casa sem que o marido soubesse. Era isso? Parte disso? Por que o segredo sustentado por décadas? A caixa provas parecia menor do que era, como acontece com caixas que guardam coisas grandes em silêncio. Rompeu o selo, levantou a tampa e encontrou uma pasta de cartolina, um envelope de fotos e algo embrulhado em tecido. Abriu primeiro a pasta. Dentro, recortes de jornal sobre uma clínica desativada, fichas de nascimento com nomes riscados, uma folha de papel timbrado de hospital com linhas em branco, um formulário para declaração tardia. Havia também um recibo de doação, Fundação Santa Clara. Contribuição Anônima, 1965. O nome da fundação a atingiu como um tapa. Santa Clara. Capricho do destino ou vontade da avó? Pensou, amarga. Mais abaixo, um papel com a letra conhecida de Esther. Se um dia abrirem, leiam com cuidado. Não é pecado, é sobrevivência. O envelope de fotos carregava o peso das revelações que confundem amor e culpa. Tudo ali parecia uma tentativa de organizar o irreconhecível. A primeira imagem, a fachada da clínica, de madrugada, 2 mulheres na sombra, uma de vestido simples, a outra com um casaco mais elegante. A segunda, um corredor com azulejos brancos, uma enfermeira segurando um embrulho, o rosto borrado pela pressa. A terceira, o portão da Rua das Acácias, o mesmo berço no fundo do carro. A quarta, maior, Esther, no quarto proibido, sentada na poltrona, segurando o bebê, e, no canto, recortado fora, um pedaço de ombro masculino e uma gravata que não era de Henrique. A borda irregular denunciava que, antes de recortar, alguém hesitou. Clara passou os dedos pela cicatriz do papel onde o rosto faltava. Não precisava de legenda. Sabia que aquele recorte tinha sido feito para caber num mundo menor do que a verdade. O embrulho de tecido, por fim, guardava um pequeno álbum de anotações de Madalena, cuja caligrafia já aparecerá nas cartas. Relatos, dizia a capa. As primeiras páginas descreviam partos feitos às pressas, famílias que não podiam assumir, moças escondidas, homens que pagavam para desaparecer, damas de nome que vinham buscar crianças como quem vai ao mercado de coisas que não podem ser compradas à luz do dia. A senhora Ia insistiu que tudo fosse sem registros. Disse que o nome salva, o papel mata. E trouxe o berço 2 dias antes. Disse que o marido não podia saber. Clara largou o caderno. O quarto girou um pouco. Lembrou dos natais, das festas, do cuidado de Esther em manter tradições, o peru, a toalha de renda, a árvore erguida na mesma tarde de todo o ano. Lembrou do modo como a avó a olhava quando criança, com um zelo feroz, como quem protege algo que roubou do mundo. Lembrou também das brigas silenciosas entre Esther e Henrique, dos meses em que ele se mudou para o escritório, de como, no final, ele morreu cedo demais. E da frase que ouvia repetida, Henrique nunca quis filhos. Nunca quis, ou nunca soube. O telefone tocou, arrancando-a do quarto como um vento. Era Laura. Você está na casa? Estou. O Eduardo disse que sonhou com um quarto. Disse que ouviu uma criança chorando. Não há criança. A frase saiu rápida, quase como quem precisa negá-la para que o mundo dure.
Você abriu, não foi? Silêncio. Clara. Laura, vem. É tudo o que conseguiu dizer. Vem hoje. Laura chegou com o fim da tarde, trazendo uma sacola com pães e a inquietação dos que sabem reconhecer abismos. Eduardo apareceu meia hora depois, com os ombros duros de sempre, tentando esconder o medo com pressa. Leu as cartas, viu as fotos, ficou um tempo a mais no retrato recortado. Ela te enganou. Disse, como quem se defende. Enganou quem? Devolveu Clara. A nós? O marido? A cidade inteira? Enganou a si mesma, acrescentou Laura, mais baixa. E tentou transformar em virtude. Ficaram os três no quarto, por tempo demais. Em algum momento, o céu ficou roxo. O cheiro do quarto pareceu aumentar, mais denso, mais insistente. A casa, quando se vê desnudada, respira como quem chora. Eduardo revirou a caixa provas mais uma vez e tirou do fundo um envelope menor, sem palavra alguma. Dentro, um recorte de anúncio de jornal, procura-se menina recém-nascida. Oferece-se lar, nome, futuro. Descrição absoluta. Sem telefone, sem endereço, apenas uma indicação, sugerem-se intermediários. E grampeado ao recorte, um cartão com 3 letras, C. LM. Clara lembrou dos remetentes, Célia, Laura, não a irmã, outra Laura, de outra época, Madalena. Uma rede. Uma máquina paralela que funcionava ao lado do mundo legal. E no motor desta máquina, a avó, organizada, implacável, motivada. Por que o quarto proibido, então? Perguntou Laura, passando a mão pela barra do berço como quem apazigua uma criança invisível. Por que não apagar tudo e seguir? Porque o segredo precisava de culto, disse Clara, com uma certeza que não sabia de onde vinha. E culto pede altar. Eduardo bufou, mas não respondeu. Tinha as mãos fechadas ao lado do corpo, como quem quer quebrar peças e não quebra. E nós? Perguntou. Onde entramos nisso? Clara respirou fundo. A pergunta que vinha era que evitar a manhã inteira. Quem era o bebê? Quem naquele berço? Quem na fotografia? Alguém devolvido? Alguém escondido? Alguém trocado? Eu tenho medo de dizer o que penso, confessou. Porque se eu disser, vira verdade. Então pensa mais um pouco, disse Laura, com doçura dura. Na madrugada, depois que os irmãos adormeceram na sala, como quem dorme no navio danificado, Clara voltou sozinha ao quarto. As coisas à noite são mais verdadeiras. Sentou-se na poltrona e abriu o caderno de Madalena numa página que não tinha lido. A senhora a chorou, pela primeira vez, quando viu o bebê. Não foi por piedade. Foi por alívio. Disse que agora sim tinha uma forma concreta de pagar a dívida antiga. Perguntei qual. Ela respondeu, deixar viver o que não devia ter morrido. Ponto. A frase ficou girando como uma lâmina suave. O que não devia ter morrido. O quarto fez sentido e perdeu sentido ao mesmo tempo. No fundo do berço, sob o colchão, o dedo de Clara esbarrou em algo duro. Retirou o colchão com cuidado, havia uma tábua solta. Debaixo dela, um espaço raso e uma caixinha de madeira de jacarandá. Dentro, um rolo de fita preta, em formato de carretel, uma fita cassete, e um bilhete curto, ouça às 3h07. De novo esse horário. Um costume herdado de outra história, como se as famílias compartilhassem também os fantasmas. Levou a fita para a sala, ligou o gravador antigo que ficava no aparador. Esther não jogava nada fora, preferia que o tempo se acumulasse, e esperou até que o relógio parasse no mesmo minuto em que sempre parava.
Às 3h07, apertou play. O ruído inicial de fita antiga trouxe, junto, aquele cheiro de pó que só a memória reconhece. Em seguida, a voz de Esther, clara como faca. Se você está ouvindo, é porque abriu o quarto. Eu não esperava menos. Pausa. Fiz o que fiz por amor e por medo. Nessa casa, sempre se confundiu um com o outro. Nunca soubemos a diferença. Outra pausa. A menina que entrou aqui não era minha pelo sangue, mas pelo destino. Vinha sem nome. Eu dei um. Dei outro depois. E, quando já não dava para sustentar a farsa, transferi. Clara engoliu seco. Transferi. O que você precisa saber é que os papéis mentem menos do que as pessoas, e que, mesmo assim, mentem. Há 2 registros para a mesma criança. Um desapareceu. O outro virou lei. Se procura por quem nasceu, olhe o que falta, não o que sobra. A fita fez um chiado longo. Se Henrique soube? Não. Eu escolhi por ele. Escolhi por todos. Quando o amor nos dá direito de escolher demais, vira crime. Silêncio. Se você é quem eu penso que é, já entende o que digo. Não abra mão da verdade por medo de ficar sem família. Família não precisa de verdade para existir, precisa de vontade. A verdade, às vezes, atrapalha. O clique final cortou o ar. Clara desligou o aparelho com mãos frias. Transferir. A palavra insistia. Transferir o quê? Nome? Guarda? Destino? A imagem do retrato recortado voltou inteira. O ombro masculino e a gravata. Não de Henrique. O recorte não era censura estética, era amputação afetiva. Talvez o pai de alguém. Talvez o pai de ninguém. Eduardo apareceu na porta, despenteado. O que você está ouvindo? Esther. Ainda? Sempre. Laura apareceu logo depois, encolhida num cobertor. O que ela disse? Clara repetiu o essencial. Lá fora, a madrugada murchava. Os 3 ficaram muito quietos. Então Laura foi a primeira a quebrar o lacre do que ninguém queria perguntar. Clara, você nasceu quando? Clara respondeu, repassando a data como quem revisa a senha. E eu? Perguntou Laura. 6 meses antes. E o Eduardo? 2 anos. Laura abraçou o próprio corpo e se aproximou da caixa de cartas. A menina foi entregue. Maio de 1964. Murmurou. O que diz sua certidão, Clara? Hospital São Lucas, junho de 1964. E o que diz o envelope, provas? Clara não precisou abrir de novo. Sabia de cor. Declaração tardia. Eduardo, que evitara concluir, sentou-se na cama do quarto e encarou a irmã. Você acha que... Clara respirou antes de pronunciar a frase que já morava em todos. Eu acho que eu sou a menina. As palavras, uma vez ditas, reorganizam os móveis. A casa se adaptou à nova posição da verdade. O berço, agora, não era um objeto antigo, era a prova. A poltrona não era só um lugar, era palco. Os recortes de jornal não eram arquivo, eram confissão. O retrato recortado não era capricho, era amputação. Se você é a menina, disse Eduardo, baixando o tom como quando se fala perto de um doente, quem foi registrado no lugar? Clara olhou para o teto e viu ferrugem formando mapas. Eu. Só que como filha de quem? A palavra não veio. Esther cuidara para que faltasse. Laura, que parecia mais prática, começou a empilhar papéis.
Então há um registro desaparecido e um virado lei. Precisamos achar o desaparecido. E descobrir quem foi recortado do retrato. E descobrir de quem é o verso, acrescentou Eduardo, pegando a foto. Henrique nunca soube o que ela fez. A caligrafia é masculina, ponderou Laura. Mas não é de Henrique. Do pai da menina? Arriscou Eduardo. Clara assentiu, e a dor em assentir era uma dor que o corpo não tem nome para dizer. Passaram o resto do dia em busca de papéis com sombras. No escritório, encontraram 2 caixas com contabilidade na etiqueta e, no fundo de uma delas, um envelope escondido entre recibos. Santa Casa, ala particular, recibo de diária, maio-junho de 1964, pagador, E.A. O número do quarto fora apagado com tinta. No verso do envelope, 2 letras, M.S. Madalena. Santa, arriscou Clara. Ou Maria do Socorro. Ou Marina Silva. Ou qualquer inicial que esconde um nome inteiro, disse Laura, mais amarga que Zoe. A verdade sempre usa apelido. Ao anoitecer, bateram à porta. Um homem idoso, chapéu na mão, olhos de quem sabe muito e diz pouco. Desculpem incomodar. Fui motorista da senhora Esther durante muitos anos. Soube que vocês estão esvaziando a casa, e achei que talvez quisessem saber onde ela ia às segundas-feiras. Clara sentiu o estômago apertar. Onde? No hospital. Sempre às segundas. Na ala que as pessoas chamavam de das mulheres cansadas. Às vezes saia com um envelope pardo. Às vezes com nada. Uma vez, ele hesitou, como quem escolhe se fere, uma vez saiu com um berço no porta-malas. O senhor lembra a data? Não. Mas lembro do cheiro. Que cheiro? Leite. E lavanda. O mesmo perfume que insistia no quarto dos fundos. Depois que ele se foi, a casa pareceu menor. Talvez fosse o ar. Talvez fosse o peso de um berço com história demais. À noite, novamente às 3h07, o relógio parou. Não houve fita desta vez. Só o som, muito claro, de um choro curto, ou de vento engolindo por dentro, que vinha do corredor e terminava antes de virar eco. Os 3 ficaram parados, respirando de modo coordenado, como se pudessem, juntos, ensinar a casa a silenciar. Clara falou baixo. Se eu sou a menina, quem foi a mãe? Ninguém respondeu. O quarto respondeu por eles, com um estalo nas tábuas, como as casas fazem quando querem dizer continuem. No dia seguinte, foram à Santa Casa. A recepcionista olhou-os com a paciência profissional de quem lida com quem quer voar pelos arquivos. Documentos dessa época. Complicado. Depois de insistirem, foram levados a uma sala com armários altos. Uma funcionária mais velha, olhos gentis, perguntou o motivo. Clara escolheu a verdade possível. Procuro o meu registro original. Houve problema no meu nascimento. A mulher assentiu com a sabedoria dos que já viram muitos problemas de nascimento. Procurou, e em vez de certidão, trouxe uma ficha com carimbos e um carimbo extra, sigiloso. Não posso entregar, disse. Pode ler? Pediu Laura. Posso ler algumas coisas. A mulher pigarreou. Deu entrada a uma mulher de 19 anos, sem acompanhante. Parto normal. Recém-nascida do sexo feminino. A mãe desistiu da criança no dia seguinte. Ela ergueu o olhar. Há uma segunda anotação, feita dias depois, por outra pessoa, requisitando a retirada discreta. Nome da mãe? Arriscou Eduardo. Aqui está como MS, respondeu. Mas já vi essas iniciais antes.
Não costumam ser nomes. Costumam ser acordos. Voltaram para casa com uma sensação dupla, alívio por estar mais perto, desespero por estar mais perto. À noite, Clara colocou no centro da sala tudo o que haviam reunido: cartas, fotos, recibos, a fita, o caderno de Madalena, o anúncio de jornal, o retrato recortado. A herança, enfim, estava ali, espalhada. Vamos organizar, disse, como quem chama a família para a mesa. O que falta? Laura começou a listar: papel e caneta, nome da mãe. Nome do homem do retrato recortado. Onde ficou o documento desaparecido? O motivo da cláusula do quarto. Eduardo completou: quem sabia? Quem não sabia? Clara, por fim, por que eu? Que é a pergunta que todo filho faz a todos os pais, cedo ou tarde. Na madrugada, Clara não dormiu. Sentou-se na poltrona do quarto proibido e escreveu no verso de uma fotografia: quem dá nome também inventa destino. O papel absorveu a pergunta e devolveu silêncio. A casa, ao contrário, devolveu uma memória que ela não sabia que tinha: a voz de Esther, uma tarde qualquer, penteando-lhe o cabelo com força, dizendo: os nomes são a única coisa que o mundo respeita sem ler. Ao mesmo tempo, viu, como quem vê filme projetado no teto, uma sombra de mulher na calçada da Santa Casa, segurando o ventre vazio, e um carro com berço dentro se afastando devagar. A sombra não chorava. Se ela chorou, chorou sem testemunhas. E esse é o tipo de choro que não vira história. No amanhecer, Clara tomou a decisão que inauguraria a ferida e o remendo, voltaria à clínica desativada dos recortes, mesmo que fosse só parede. E procuraria Madalena. Alguém saberia onde uma parteira velha ou uma enfermeira aposentada mora, porque as mulheres que ajudam outras mulheres têm uma rede que atravessa décadas. Eduardo iria com ela por insistência. Laura, também, por amor. Antes de sair, porém, Clara fez algo que não planejava. Voltou ao quarto dos fundos, ajoelhou-se ao lado do berço e, pela primeira vez, não pensou em papéis nem em provas. Pôs a mão espalmada no colchão e disse: não sabia quem, talvez a si mesma, talvez a menina, que foi. Eu vim te buscar. O vento mexeu de leve a cortina e a poltrona fez um movimento milimétrico, como quem concorda. No corredor, o relógio não parou às 3h07. Seguiu andando, como se tivesse aceitado o novo ritmo. Saíram. A rua estava fresca, os pássaros exagerados como costumam ser quando alguém carrega segredos nos bolsos. O bairro, que por anos fora cenário, agora participava. O mundo sabe quando uma casa abriu o quarto proibido, as pessoas olham para as janelas, os cachorros farejam, as árvores inclinam um pouco mais o corpo. No portão, Clara virou-se para a fachada. A casa parecia menor, como todas as coisas que param de ser mito. E, no entanto, também parecia maior, como tudo que finalmente aceita ser morada. Entendeu, enfim, o que a avó sempre soube e nunca disse: a herança não é o que se recebe, é o que sobra de pé quando a verdade entra. A verdade acabará de entrar. Capítulo 3 – O nome que faltava. A estrada até a antiga clínica seguia o desenho das colinas como uma cicatriz. Clara dirigia devagar, as mãos tensas no volante, o olhar preso no asfalto que desaparecia sob a neblina. Laura, no banco do passageiro, revia as anotações num caderno novo, enquanto Eduardo, no banco de trás, dormia com o queixo encostado no ombro, ou fingia. O rádio do carro estava desligado, só o ruído dos pneus e do vento entrava pelas frestas, criando o tipo de silêncio que antecede revelações grandes demais para serem ditas de imediato. A clínica ficava nos arredores de Itapeva, um prédio abandonado há mais de 30 anos. Quando chegaram, o lugar parecia uma fotografia antiga esquecida dentro de outra,
muros cobertos de trepadeiras, janelas sem vidro, um portão de ferro meio caído. O letreiro ainda resistia, com letras gastas que mal formavam o nome, Clínica Santa Clara. Ironia ou destino, pensou ela, o mesmo nome bordado no enxoval e gravado em seu próprio documento. Forçaram a entrada pelo portão lateral. O cheiro de ferrugem e mofo era sufocante. Dentro, o corredor longo se abria em portas sem maçanetas. Havia restos de maçãs, azulejos quebrados, fragmentos de prontuários espalhados pelo chão. Clara andava com o coração acelerado, como se cada passo pudesse atravessar décadas. Ao fundo, uma porta diferente, mais sólida, trancada com cadeado. Eduardo encontrou uma barra de ferro e quebrou o trinco com um golpe. A madeira cedeu, rangendo. O quarto era pequeno, com paredes verdes descascadas. Sobre uma prateleira, caixas de arquivo carcomidas. Clara se ajoelhou e começou a remexer. Entre papéis inúteis e fichas ilegíveis, encontrou uma pasta azul carimbada com tinta desbotada, Ala das Mulheres Cansadas, 1964. Abriu. Dentro, havia uma ficha médica dobrada e uma fotografia em preto e branco, uma jovem de olhos fundos, envolta em lençol hospitalar. No canto, escrito a lápis, MS, 19 anos. Laura aproximou-se. É ela? É a mãe da menina, respondeu Clara, sem reconhecer de onde vinha a certeza. Eduardo folheou a ficha. Nome completo, Marina Sampaio. Sem endereço. Sem registro de alta. Nenhum sobrenome depois do Sampaio? Não. Então é o bastante, disse Clara, dobrando a foto com cuidado. Agora a história tem mãe. Quando saíram do prédio, o céu clareava. O vento trazia o cheiro de eucalipto das encostas. Clara parou no portão e olhou o letreiro mais uma vez, agora sob a luz do dia. Por um instante, jurou ver as letras mudarem, formarem algo novo, mas era apenas a sombra. O passado, pensou, tem mania de continuar escrevendo mesmo quando ninguém lê. De volta à cidade, foram direto ao cartório. O atendente, um rapaz jovem, consultou os arquivos eletrônicos e balançou a cabeça. Marina Sampaio? Nada com esse nome no período. E se procurarem documentos físicos? Insistiu Laura. O rapaz suspirou e sumiu nos fundos. Voltou minutos depois com uma caixa de papelão cheia de fichas antigas. Depois de uma hora, encontrou algo. Aqui. Um registro de nascimento. Sem filiação materna, apenas o nome do pai, Henrique Alvarenga. O silêncio entre os três foi imediato. Ela foi registrada como filha dele, sussurrou Eduardo. O marido de Esther. Clara pegou o papel. No campo nome da criança, lia-se, Clara Sampaio Alvarenga. O sangue pareceu subir-lhe à cabeça. A data é de junho de 1964, disse Laura. Mesma data da sua certidão. Mas a minha, tem o nome da Esther. Ela pagou a mãe, completou Eduardo, quase admirado com a frieza da descoberta. E colocou o próprio nome no lugar. Clara sentiu o corpo pesar. Tudo fazia sentido, o quarto, as cartas, o segredo. Esther tomara a filha de Marina, dera-lhe o nome da família, escondendo o pecado atrás da aparência da virtude. O quarto não guarda coisas. Guarda segredos. A frase da carta voltava agora com precisão cirúrgica. E o homem do retrato recortado? Perguntou Laura, ainda tentando juntar as peças. Se Henrique nunca soube, quem era? Clara não respondeu. A intuição, silenciosa e brutal, começava a montar o quebra-cabeça que o coração tentava evitar. Talvez fosse o pai verdadeiro, arriscou Eduardo. O homem que não podia aparecer.
Ou o único que sabia, disse Clara. E pagou por isso. Naquela noite, os três voltaram à casa da Rua das Acácias. O ar parecia mais pesado. Clara percebeu que o relógio do corredor voltará a funcionar, mas agora adiantava exatos 10 minutos. No silêncio entre os ponteiros, havia uma expectativa invisível, como se a casa soubesse que mais uma camada estava prestes a ser arrancada. Enquanto os irmãos dormiam, Clara foi até o quarto proibido. Sentou-se na poltrona, abraçada à foto de Marina. Havia algo familiar naqueles olhos, a mesma dobra na pálpebra, o mesmo modo de olhar para o lado, como quem não confia inteiramente na câmera. Ficou ali por horas, imaginando a voz, o cheiro, o toque que nunca tivera. Às 3h07, o relógio parou outra vez. Dessa vez, não foi o vento. Um ruído metálico soou atrás da parede, o mesmo ponto onde ficava o retrato recortado. Levantou-se e empurrou o quadro. Atrás dele, uma portinhola escondida, menor do que um armário, quase invisível na pintura da parede. Abriu. Dentro, um envelope com lacre de cera. Para Clara, quando o nome faltar. Dentro, uma carta escrita em letra firme, com tinta azul. Você veio do silêncio, minha filha, e por isso o silêncio te obedece. O nome que te dei foi para te salvar, não para te roubar. Marina não podia. Henrique não devia. Eu apenas fiz o que restava, inventei uma verdade para proteger uma vida. Quando descobrir tudo, não me odeie. O amor, às vezes, é o crime mais antigo da humanidade. Assinava, Esther. Clara chorou pela primeira vez em dias. Um choro sem soluço, só água correndo, a casa, talvez, chorando junto. No chão, o reflexo da luz da lua atravessava a janela e iluminava o berço. O lençol branco agora parecia quase transparente. A sombra do berço projetava-se na parede como a silhueta de uma criança de pé. Se o amor é crime, vovó, eu sou o corpo de delito, disse, entre lágrimas. De manhã, Eduardo encontrou Clara no quintal, o rosto sereno demais para quem passará a noite em claro. Vamos ao cemitério, disse ela. Quero ver o túmulo de Henrique. Para quê? Porque ele também foi vítima. Alguém precisou desaparecer para que o segredo vivesse. O cemitério ficava a 2 quadras da igreja onde estaria todos os domingos. O jazigo dos Alvarenga era imponente, mármore branco, letras douradas. Henrique Alvarenga, de 1921 a 1970. Clara ajoelhou-se. No rodapé da lápide, uma pequena inscrição quase invisível, H. Mas havia algo estranho. Ao lado da sepultura principal, uma segunda lápide menor, sem nome, apenas com o mesmo símbolo da camélia gravado. Uma cova anônima, cuidada, com flores frescas. Laura chegou logo depois, trazendo a funcionária do cemitério. Há registro de quem está enterrado aqui? A mulher folheou o caderno. Só consta enterro particular, 1964. Nenhum nome. Clara sentiu o estômago revirar. 1964, o ano do nascimento. O ano do segredo. O bebê? Perguntou Laura, num sussurro. Não. Clara sacudiu a cabeça. O pai. Eduardo franziu o senho. Que prova você tem? A ausência. Pegou a foto antiga de estéreo recorte. Olhou o pedaço de ombro e gravata. A cor do terno é a mesma que aparece numa das fotos do casamento de Marina Sampaio, disse. Eu vi no arquivo da clínica. Um dos médicos usava esse terno. Ele desapareceu no mesmo mês. A mulher do cemitério confirmou, dizem que houve um médico enterrado aqui, sem nome. A Madame Esther cuidou de tudo.
pagou em dinheiro vivo. A história ganhava contorno. O médico que ajudara no parto, o homem que amara Marina, o homem que Esther silenciou para garantir a própria farsa. De volta a casa, Eduardo quis vender tudo. Laura hesitou. Clara recusou. Essa casa é minha origem e minha sentença, disse. E eu ainda não acabei de ouvir. À noite, esperou sozinha no quarto proibido. O relógio adiantado marcava 3h17. Ela falava em voz alta, como se Esther pudesse ouvir. Eu descobri tudo. Descobri a mãe, o pai, o crime, o motivo. Mas ainda falta uma coisa. Falta o que o tempo não contou. O vento respondeu abrindo o diário de Madalena, deixado sobre a mesa. A última página estava em branco. Ou parecia. Ao aproximar, percebeu letras surgindo, como tinta reagindo ao ar, a verdade completa quando alguém a escreve com o próprio nome. Pegou a caneta e escreveu devagar, sentindo as mãos tremerem. Clara Sampaio Alvarenga, filha de Marina Sampaio. A tinta secou num segundo, e o papel pareceu absorver o peso de décadas. O relógio voltou a marcar o horário correto. A casa, enfim, respirou. Do lado de fora, o sol começava a nascer. Eduardo e Laura acordaram com o barulho da porta do quarto abrindo. Clara saiu, o rosto sereno. Acabou? Perguntou Laura. Começou, respondeu ela. Agora a história é minha. Abraçou os dois. Pela primeira vez, a casa da Rua das Acácias parecia um lugar de vivos. Mas, no corredor, o retrato de Esther refletia a luz do amanhecer com um brilho peculiar. Se alguém olhasse com atenção, veria que o recorte fora preenchido de novo, não com o rosto humano, mas com a sombra indistinta de 3 pessoas abraçadas. Naquela mesma tarde, Clara foi ao cartório e protocolou uma nova certidão. No campo filiação, escreveu o nome completo de Marina. O escrivão a olhou com surpresa. Tem certeza? Tenho. A senhora sabe o que isso significa? Significa que o silêncio acabou. Saiu de lá sentindo o peso nos ombros se dissolver. Caminhou até a praça central e sentou-se num banco. A brisa trazia o cheiro de lavanda das lojas próximas, o mesmo perfume de Esther. Sorriu. No bolso, carregava uma última carta, ainda lacrada, encontrada dentro da caixa provas. Na frente, escrito, para quem entender o amor que erra. Abriu. Era curta. Se o tempo foi cruel comigo, que seja generoso com você. Não tente corrigir o que não tem correção, apenas escreva direito sobre o que ficou torto. E... Clara dobrou a carta e a guardou no bolso. O sol estava baixo, alaranjado, o mesmo tom das tardes da infância. Pela primeira vez, entendeu o que Esther quis dizer. A herança não era a casa, nem o dinheiro, nem o segredo. Era a coragem de abrir a porta e continuar amando, mesmo depois da verdade. O vento soprou e a casa distante pareceu suspirar. A porta do quarto, pela primeira vez em 60 anos, ficou aberta. E dentro, o berço estava vazio, mas o perfume doce ainda permanecia, como uma lembrança que decide ficar para garantir que o passado, finalmente, possa descansar. Capítulo 4. O retrato restaurado. O quarto, pela primeira vez, estava aberto, e, mesmo assim, a casa parecia ainda esconder fôlego. Clara percebeu isso no silêncio diferente, mais atento, que tomou o corredor naquela manhã. Havia uma espécie de pausa em tudo, como se as paredes esperassem um novo movimento. Os irmãos tinham partido cedo, acreditando que a história se encerrará, mas Clara não conseguiu. Dormira mal, com o som do vento passando pelos batentes e um sonho insistente em que Esther a chamava para ver o que ficou por baixo do quadro. Ela voltou para o quarto ainda em meia luz,
guiada mais pela sensação do que pela razão. O retrato sobre a lareira, o de Esther e Henrique, parecia mais vivo do que antes. O espaço recortado, antes vazio, agora mostrava, de forma sutil, um contorno esmaecido, quase uma sombra, como se alguém tivesse passado uma aguada de tinta sobre o vazio. Clara se aproximou e notou que, ao contrário de outros quadros da casa, este tinha uma moldura dupla. Passou o dedo pela lateral e sentiu uma fenda. Forçou um pouco, a moldura externa deslizou, revelando um segundo retrato escondido por trás do primeiro. A imagem era outra, Esther mais jovem, sorrindo, um sorriso raro, e ao lado dela, uma mulher de cabelos escuros, muito parecida com ela, mas de expressão mais suave. Ambas seguravam um bebê, e atrás delas, o portão da casa. Na parte inferior da foto, em tinta já quase apagada, lia-se, Esther e Elisa, 1938. Clara levou alguns segundos para compreender. Elisa. A irmã que ninguém nunca mencionara. Na pasta de provas, não havia nada sobre outra Mu. No diário de Madalena, nenhum indício. Era como se Esther tivesse arrancado Elisa da história antes de ela se tornar palavra. O quarto, o berço, as cartas, tudo podia ter começado bem antes do que imaginavam. No verso do retrato havia uma anotação, escrita com a mesma letra de Esther: o segredo começou conosco. Termina quando o retrato voltar a respirar. Clara encostou o quadro na parede e sentiu o coração acelerar. O retrato respirava agora. E talvez fosse exatamente isso que a casa esperava. Ela passou o resto da manhã revirando cada cômodo. Atrás do armário do corredor, encontrou uma escada de madeira estreita, conduzindo a um sótão que parecia ter sido lacrado. Subiu com cuidado. O espaço era baixo e empoeirado, cheio de malas antigas, caixas e móveis cobertos. No canto, uma arca de madeira com as iniciais E gravadas na tampa. Abriu. Dentro, um conjunto de cadernos encapados em tecido e um diário diferente dos outros, com capa de couro vermelho e um fecho de metal. Clara o abriu com hesitação. As páginas estavam frágeis, mas legíveis. Na primeira, lia-se, Elisa Alvarenga, diário de 1936 a 1939. As anotações começavam inocentes, relatos da juventude, descrições da casa em construção, menções a festas, vestidos, sonhos. Mas conforme avançava, a narrativa escurecia. Elisa falava de um homem que vinha ao entardecer, de cartas escondidas, de um erro que não se apaga com o tempo. Na penúltima página, uma frase sublinhada: Esther quer salvar o nome da família. Eu quero salvar o que resta do amor. E, na última, apenas 4 palavras, tremidas, como escritas em pressa. Ele prometeu voltar amanhã. A data, novembro de 1939. A página seguinte estava arrancada. Clara passou os dias seguintes tentando montar as peças. Se Esther tinha uma irmã, e ambas amaram o mesmo homem, fosse Henrique ou outro, a família teria começado a construir os segredos antes mesmo de nascerem os filhos. Talvez o quarto dos fundos não guardasse apenas a história de uma adoção, mas a repetição de um padrão, o silêncio herdado de geração em geração. Na cozinha, enquanto tomava café, Laura chegou sem avisar. Voltei, disse. Não consegui ficar longe. Clara sorriu, cansada. Achei que você tivesse desistido da casa. Eu desisti de vender. É diferente. Laura colocou a bolsa sobre a mesa. Sonhei com ela, Clara. A mulher do retrato. A que estava atrás. Ela me chamava pelo nome. Clara regalou os olhos. Elisa? Ela dizia, ainda falta o último. O último o quê? O nome.
O silêncio entre as duas foi interrompido por uma batida no portão. Era o padre José, velho conhecido da família. Meninas, disse, com voz grave, encontrei algo nos arquivos da paróquia. Achei que devessem ver. De dentro da pasta que trazia, retirou um registro amarelado. No topo, o brasão da igreja. Batismo de Elisa Alvarenga, 1915. E logo abaixo, em tinta mais recente. Falecida em 1939, parto de natimorto. Clara sentiu o corpo estremecer. Isso não faz sentido, sussurrou. Elisa estava viva em 1939. O diário, a última anotação era desse ano. O padre respirou fundo. É o que está no livro oficial. Mas as datas não batem. Então alguém falsificou, disse Laura. Ou a enterrada não era ela. O padre observou Clara com ternura inquieta. Às vezes, o erro nos registros é a única forma de proteger os vivos. E, antes de sair, completou. O nome Elisa aparece de novo, mais adiante, num batismo de 1964. O da sua filha, Clara. O mundo pareceu girar um pouco. Clara agarrou o encosto da cadeira. O que disse? Está aqui. Ele mostrou o papel. No batismo, consta, Clara Elisa Alvarenga. Depois, o segundo nome foi riscado e substituído. O eco de tudo que vira e ouvirá voltou em avalanche. O quarto, o berço, o nome, a herança, a foto, a frase, o segredo começou conosco. Eu carreguei o nome dela, murmurou. Desde o começo. À noite, Clara não conseguiu dormir. Voltou ao sótão, acendeu uma lanterna e abriu um a um os cadernos que estavam na arca de Elisa. No terceiro volume, encontrou algo que gelou o sangue, uma série de desenhos feitos a lápis, sempre o mesmo motivo, um quarto de criança, um berço, uma mulher em pé ao lado. Nas últimas páginas, o desenho mudava, agora eram duas mulheres, idênticas, segurando uma criança a cada. Abaixo, um rascunho de frase, uma fica, outra leva. De repente, Clara compreendeu. A história da adoção que pensava ter começado com ela era, na verdade, o eco de um pacto antigo. Esther e Elisa haviam tido filhos no mesmo ano, e um deles morrera. Para proteger a irmã, ou a reputação da família, Esther trocara os bebês. Uma ficará com o filho vivo, a outra levará o luto. Elisa desaparecera pouco depois. A pergunta era, qual das duas tinha ficado com a criança viva? O vento bateu forte na janela, fazendo a lâmpada da lanterna oscilar. No chão, o diário se abriu sozinho em uma página que Clara não lembrava de ter visto, uma folha colada à outra, revelando um trecho escondido. Esther decidiu. Disse que o sangue podia enganar, mas o olhar não. Ela ficou com o que dormia pouco. Disse que o outro parecia mais sereno, como quem já entende o que é perder. Eu deixei. As lágrimas vieram antes do raciocínio. O bebê, sereno, o que chorava pouco, era ela. E o outro, o que dormia pouco, talvez tivesse morrido, talvez tivesse sido entregue, talvez. Clara desceu correndo as escadas, o diário apertado contra o peito. No corredor, o retrato do casal, agora com o contorno restaurado, parecia diferente, a sombra atrás de Esther já tinha forma. Um rosto esmaecido, o de uma mulher idêntica a ela, sorrindo. Elisa. A casa inteira parecia viva. Na manhã seguinte, Laura e Eduardo chegaram preocupados. O que aconteceu? Clara mostrou o diário e o retrato. Elas trocaram os filhos. Como sabe? Elisa escreve, ela ficou com o que dormia pouco. E Esther diz, nas cartas, que deixou viver o que não devia ter morrido. Eduardo passou a mão no rosto.
Então você... Não sou filha de Esther nem de Marina, disse Clara. Sou filha de Elisa. Mas isso é impossível. Não é. É o que explica tudo. Esther criou o filho da irmã como seu. Marina cuidou do meu nascimento, anos depois, porque conhecia a história e tentou consertar o erro. Laura ficou imóvel. E o outro bebê? Clara olhou para o berço. Ninguém sabe. Ao entardecer, Clara recebeu uma visita inesperada. Uma mulher idosa, magra, de olhos muito claros, esperava no portão. Desculpe incomodar. Eu me chamo Helena Sampaio. O sobrenome a fez gelar. Sampaio? Sou sobrinha de Marina. Ela me deixou uma carta para entregar quando o quarto fosse aberto. Helena tirou da bolsa um envelope amarelado. Dentro, um papel fino, datado de 1989. Para minha filha, se um dia souber quem é. Não vivi o bastante para pedir perdão, mas vivi o suficiente para entender que ninguém é dono de ninguém, nem do que nasce de si. Se este papel chegou a você, é porque a verdade venceu o medo. Cuide do nome que herdou, ele é mais forte do que o sangue. Clara encostou o papel no rosto. A voz de Marina, uma voz que nunca ouvirá, mas reconhecia. Helena continuou. Ela me contou, nos últimos anos, que existia uma segunda criança. Um menino. Disse que ele foi levado. Por quem? Por Elisa. O mundo parou. Ele teria hoje 60 anos, disse Helena. Nunca soubemos o nome. Só que ela o chamava de meu descanso. Clara sentiu um nó no peito. Um irmão. Um eco perdido em algum lugar do tempo. À noite, o relógio voltou a marcar 3h07, mas não parou. Os ponteiros giraram até as 3h17, e, no fundo do corredor, um som diferente ecoou, passos. Não de assombração, mas de alguém que finalmente chega a casa. Clara foi até o quarto. O retrato agora exibia, com nitidez, 2 mulheres e 2 crianças. O rosto de Esther sorria, o de Elisa, também. Entre as duas, o berço, vazio. A voz de Esther pareceu encher o ar, como se viesse de dentro das paredes. Agora o retrato respira. Clara encostou a testa na madeira fria da porta e respondeu. Eu também. No dia seguinte, ela escreveu o nome de Elisa no registro da família, restaurando o que o tempo havia roubado. A tinta, no papel, brilhou como se fosse viva. A herança, afinal, não era o quarto. Era o direito de devolver os nomes ao lugar certo. Mas antes de sair, Clara voltou ao sótão uma última vez. Entre os cadernos, havia um que nunca abrirá. Na capa, uma frase simples. Para quem restar. Abriu. Dentro, uma única página. Quem descobre a origem ganha o dever de continuar a história. O segredo só termina quando alguém escreve o que falta. Clara pegou a caneta, pensou por um longo tempo e escreveu, devagar. Clara Alvarenga, filha de Elisa e do Tempo. Esther foi o silêncio. Eu sou o que ficou. Fechou o caderno. Lá fora, o sol já nascia. A casa, enfim, estava quieta. O retrato, inteiro. O quarto, apenas um quarto. E o nome, agora completo. Capítulo 5, a última chave. A casa dormia em silêncio. Não era o mesmo silêncio de antes, pesado, denso, cheio de coisas não ditas. Agora era um silêncio novo, como o de uma respiração depois do choro. Clara caminhava pelos corredores iluminados pelo sol da manhã, os pés descalços sentindo a textura do chão antigo, e a sensação de que, pela primeira vez, a casa a reconhecia como parte legítima de si.
Não como intrusa, nem como herdeira, mas como continuação. Fazia 2 meses desde que o segredo fora revelado. O berço permanecia no quarto, coberto por um lençol limpo, e o retrato das 2 mulheres, Esther e Elisa, agora pendia na sala principal. Laura e Eduardo voltaram às suas vidas, tentando reconstruir o cotidiano longe da casa. Clara ficou. Dizia que precisava encerrar o inventário, mas, no fundo, sabia que algo ainda faltava, uma última linha, um eco que insistia em não morrer. Todas as noites, o relógio do corredor parava às 3h17, o novo horário, e ela tinha a impressão de que, naquele minuto suspenso, alguém caminhava pelo jardim, observando pela janela. Não era medo. Era presença. Naquela manhã, o carteiro apareceu no portão com um envelope pardo, sem selo, apenas o nome dela escrito à mão. Isso veio junto com uma doação para o orfanato da igreja, disse o homem. O padre achou que devia ser entregue pessoalmente. Clara agradeceu, intrigada. O envelope era grosso, o papel envelhecido. Abriu com cuidado. Dentro, havia um documento e uma foto. O documento era uma certidão de nascimento. Miguel Sampaio Alvarenga, nascido em novembro de 1964. Na parte da mãe, Elisa Alvarenga. Na parte do pai. Abaixo, um carimbo em tinta azul, transferido para adoção, 1965. A foto mostrava um menino de 2 anos, risonho, de olhos muito claros. No verso, escrito a lápis, o outro. O coração de Clara disparou. O irmão. O bebê que dormia pouco. O que Elisa levará? O outro pedaço da história. Ela ficou imóvel por longos minutos. As revelações anteriores haviam lhe dado a sensação de fechamento. Mas aquele papel, aquele nome, abria uma nova ferida, e uma nova promessa. Miguel. Pegou o telefone, ligou para Laura. Preciso de ajuda. O que houve? Ele existiu. Quem? O outro. No dia seguinte, as 2 estavam na delegacia da cidade. O detetive olhou os documentos, curioso. Isso é de 60 anos atrás, disse. Procurar alguém com base nisso é como caçar vento. Ele pode ter sido adotado, explicou Clara. Ou levado para outro país. Mas alguém deve ter registros. O homem suspirou. Posso tentar nos arquivos de adoção de 1965. Se houve transferência, há um nome de família adotiva. Foram dias de espera. Clara voltava todas as tardes à delegacia, sentando-se no mesmo banco, olhando a parede amarelada, esperando que o acaso lhe devolvesse um rosto. Finalmente, o detetive apareceu com uma pasta. Achei. Dentro, uma cópia de registro, Miguel Duarte, adotado em 1965 por casal de São Paulo. Nome da mãe, Elisa Duarte. O sobrenome a fez perder o fôlego. Elisa Duarte, murmurou. Ela usou o próprio nome? Provavelmente, para garantir que ele mantivesse alguma origem, explicou o detetive. Há também um endereço, mas é antigo. No papel, Rua Campos Elíseos, número 141. Clara foi sozinha. Queria enfrentar aquilo com o mesmo silêncio que a casa lhe ensinara. O prédio era uma construção baixa, de fachada descascada. Tocou a campainha, o coração acelerado. Uma mulher idosa abriu a porta. Posso ajudá-la? Desculpe, estou procurando por Miguel Duarte. A mulher sorriu, cansada. Miguel, ele faleceu há 2 anos. A palavra caiu como um vidro quebrado. Clara apertou o peito. Ele era seu marido? Meu irmão. Há alguma coisa dele, alguma lembrança?
A mulher assentiu, emocionada. Tenho uma caixa. Ele sempre dizia que havia algo que precisava entregar a alguém da família Alvarenga, mas nunca soube a quem. A mulher voltou alguns minutos depois com uma caixa de madeira escura, semelhante à que Clara encontrara sob o berço. Está lacrada desde o dia em que ele morreu. Eu nunca tive coragem de abrir. Clara levou a caixa para a casa da Rua das Acácias. Abriu-a no quarto. Dentro, havia uma fotografia, duas mulheres, Esther e Elisa, em preto e branco, abraçadas. E entre elas, dois bebês. Um de olhos escuros, outro claro. Abaixo, uma anotação, o amor erra em pares. No fundo da caixa, uma carta, datada de 2001, assinada Miguel Duarte. A irmã que eu nunca conheci. Se esta carta te encontrar, é porque o tempo teve piedade de nós. Fui criado sem saber de onde vim, mas nunca sem saber o que faltava. Passei a vida sonhando com uma casa que nunca visitei, com o cheiro de madeira e lavanda. Agora sei que era sua casa. Não procure culpados. A herança não é o segredo, é o perdão. Se um dia abrir o quarto, olhe pro berço e saiba que eu também dormi nele, mesmo que só no sonho. Clara leu e releu até o papel parecer vivo entre os dedos. Chorou de novo, mas dessa vez era outro tipo de choro, o que limpa o que sobra. Na manhã seguinte, reuniu Laura e Eduardo. Contou tudo. Ele viveu, disse, mostrando a carta. E morreu em paz. Laura abraçou, os olhos marejados. Agora o quarto pode descansar. Sim, respondeu Clara. Mas ainda falta uma coisa. Pegou a chave antiga, a primeira que encontrara no retrato. Esther a escondeu porque o segredo precisava ficar trancado. Eu vou usá-la para fechar o quarto de novo, mas dessa vez por escolha, não por medo. Os três foram juntos. O sol entrava pela janela, iluminando o pó no ar. Clara colocou a chave na fechadura, girou devagar. Antes de fechar, olhou para dentro. O berço, o retrato, o diário sobre a poltrona. Tudo estava quieto. O ar cheirava a lavanda e madeira. Obrigada, disse, para ninguém e para todos. Girou a chave. O clique ecoou como o último parágrafo de um livro. Nos meses seguintes, Clara transformou a casa em abrigo. Reuniu móveis, reformou o telhado, plantou camélias no jardim, a flor favorita de Esther. Laura vinha todos os domingos, ajudava a cuidar do espaço. Eduardo, apesar da distância, mandava dinheiro para a restauração. A casa, antes feita de silêncio, agora era feita de vozes, o riso das crianças, o som das panelas, a vida. Certa noite, enquanto revisava velhos papéis, Clara encontrou um envelope esquecido dentro da estante. Reconheceu a caligrafia de Esther. Para quando o perdão couber na casa. Abriu. Dentro, uma folha dobrada e a velha chave do quarto. Fechei para esconder a culpa. Você fechou para guardar a paz. Não se trata do que trancamos, mas do que deixamos entrar. Agora que tudo respira, o quarto é seu. Clara segurou a chave e sorriu. Caminhou até a janela e olhou o jardim. O vento balançava as camélias, e o reflexo do vidro mostrava o retrato na parede oposta. Por um instante, pareceu ver 4 figuras, Esther, Elisa, Miguel e ela, juntos, serenos. Colocou a chave sobre a mesa, acendeu uma vela e deixou a chama iluminar o corredor. Está tudo certo agora, murmurou. A casa aprendeu a viver com o que ficou. O relógio marcou 3h17. E, pela primeira vez desde que se lembrava, os ponteiros não pararam. Na manhã seguinte, Clara escreveu a última página do Diário da Família. Aqui termina a história das portas trancadas.
Aqui começa das janelas abertas. O amor erra, mas permanece, e é isso que herdamos. Guardou o diário na arca e fechou. Do lado de fora, as crianças brincavam sob o sol. A casa da Rua das Acácias deixará de ser um monumento ao silêncio. Era, enfim, um lar. No portão, antes de sair, Clara olhou para trás. O quarto, agora vazio, refletia a luz do dia como se o próprio tempo, cansado de segredos, tivesse decidido repousar ali. E então, pela primeira vez, ela entendeu completamente o que Esther escrevera tantos anos atrás. A herança é o que sobra depois que o amor se desculpa. O vento soprou, a porta se moveu sozinha, e o som da madeira fechando não soou como fim. Soou como descanso. Fim.